E na busca por manter os eleitores que tiveram no primeiro turno e desidratar a concorrência, Lula e Bolsonaro já começaram as movimentações para o segundo turno da eleição presidencial. Eles também tentam conquistar os governos estaduais, em que a disputa foi para o segundo turno, como é o caso, por exemplo, como são os casos, de São Paulo e Rio Grande do Sul. Sobre as estratégias que as duas campanhas devem assumir nas próximas semanas, a gente vai conversar agora com a cientista política, a Deise Chiocari. Deise, é sempre muito bom falar com você. Bom dia. Oi, bom dia. Prazer falar com vocês também. Deise, hoje de manhã, então, o governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema, anunciou apoio ao presidente Bolsonaro nesse segundo turno e hoje tem a expectativa do PDT anunciar apoio ao ex-presidente Lula e também do MDB de Simone Tebet. O que esses apoios podem de fato impactar na conquista de votos nesse segundo turno? São duas conquistas bem interessantes e bem importantes para a campanha. Vale lembrar que no Sudeste o presidente Jair Bolsonaro perdeu em Minas Gerais, né? Então a aquisição do Zema, que foi eleito em primeiro turno e é um governador que tem pouca contestação no estado, favorece o presidente Jair Bolsonaro. Um outro ponto que é interessante também, que a gente tem que analisar, é que em Minas Gerais foi eleito o deputado mais bem votado do país, que foi o Nicolas Ferreira, um jovem de 26 anos, que inclusive fez a sua campanha muito em cima desacreditando as vacinas contra a Covid-19, né? Então é um porta-voz do presidente Jair Bolsonaro e deve ajudar muito na campanha para tentar reverter um possível cenário em Minas Gerais, já que no resto do Sudeste o presidente Jair Bolsonaro venceu. Sobre o PDT e a Tebet, eles agregam muito também a campanha do ex-presidente Lula num ponto fundamental que eu acho que foi o Uribe ou a Basília que tocaram aí, o agro. Porque o ex-presidente Lula ele deu algumas declarações bem polêmicas na campanha eleitoral sobre o setor agro. Isso afasta esse setor dele, afastou no Centro-Oeste, onde também o presidente Jair Bolsonaro saiu vencedor. Então, trazer a Tebet é uma bela jogada, é uma bela conquista para a campanha do ex-presidente Lula. Mas o grande ponto desse segundo turno é a rejeição. Tem que trabalhar em cima da rejeição, né? Esse é o grande mote desse pleito eleitoral, né? 40% de rejeição, 52% não são números que a gente ignora. Deise, eu gostaria de saber de você como ficam os palanques estaduais com definições para Congresso, Senado e alguns governos já feitas. Bom, a maioria do Congresso agora ela é conservadora, mas eu acho que o grande ponto, assim, a grande diferença do Congresso daqui a 4 anos é que, independente do presidente que for eleito, seja Jair Bolsonaro ou Lula, a gente tem 2 pontos a destacar. Se o presidente Jair Bolsonaro for eleito, é óbvio que ele tem mais governabilidade, porque o PL fez uma bancada estrondosa, né? Mas se o ex-presidente Lula for eleito, tem um ponto que a gente tem que considerar. O ex-presidente ele é um grande articulador político e o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, que é o maior partido e é um partido conservador, ele também é um grande articulador. Então, eu ouço muitas pessoas falando, se o ex-presidente Lula for eleito, ele vai ter dificuldade para governar. Eu não vejo isso. E tem um outro ponto que eu gostaria de destacar, se vocês me permitem. A política partidária brasileira, ela tem sofrido uma grande fragmentação desde 2018. Em 1998, os 5 maiores partidos do país detinham 78% das cadeiras no Congresso Nacional. Esse número vem diminuindo drasticamente, o que significa uma deslegitimação dos partidos políticos. Então, a gente vai ver agora, nos próximos 4 anos, independente do presidente que assumir, um grande balcão de negócios no Congresso Nacional, porque a política está muito personalista. Eu acho que esse é o grande destaque desse Congresso para os próximos 4 anos. Para Deise, se a gente for olhar para as disputas estaduais, por exemplo, o caso de São Paulo, né? Estou vendo aqui, então, o presidente Bolsonaro teve um desempenho de 47% no primeiro turno e o ex-presidente Lula de 40%. Tarcísio de Freitas está à frente, terminou o primeiro turno, à frente de Fernando Haddad, candidato do PT. Lula, inclusive, disse no discurso do domingo que teria uma forte aliança com o candidato Fernando Haddad aqui em São Paulo, que seria a disputa nacional, também seria um foco aqui da disputa local. A disputa local se transformaria numa disputa nacional, que, claro, porque tem candidato do presidente e também do ex-presidente. Como que você vê essa disputa e essa ligação nacional e local?
Aqui em São Paulo, teve um ponto que foi negligenciado pela campanha do Haddad, do ex-presidente Lula, que as pequenas e médias cidades do interior de São Paulo, elas são bolsonaristas e elas são conservadoras. A campanha petista ela fez uma leitura muito errada, acreditando que somente trazer o Alckmin para a campanha poderia reverter esse cenário, né? Eu ouso dizer que se a direita não tivesse se dividido entre Rodrigo e Tarcísio, poderia inclusive ter vencido no primeiro turno aqui em São Paulo, né? O grande desafio da campanha petista agora é reunir os votos moderados de direita e centro-direita, porque faz, de novo, uma leitura muito errada de que todo apoiador do presidente Jair Bolsonaro, ele é fascista ou ele defende morte, e esquece que existe nesse eleitorado do presidente Jair Bolsonaro uma direita e uma centro-direita que são moderadas. Então, é atrás desse eleitor que o ex-presidente Lula tem que ir, né? Como o presidente Jair Bolsonaro tem que ampliar o seu diferencial em Minas Gerais. Então, a gente sempre falou, desde o início dessa campanha, que o Sudeste deveria definir essa eleição. E a gente está vendo isso agora, né? Está, de novo, o Sudeste no centro desse jogo político para 2022. Desde agora há pouco, na análise que nós fizemos aqui com os nossos jornalistas, eles colocaram duas questões que são relevantes. Para Lula, uma proximidade com os evangélicos. Para Bolsonaro, a Basília até usou o termo calçar as sandálias da humildade e se aproximar mais de autoridades locais, inclusive daquelas com quem ele não flerta muito. Como é que você vê essas estratégias e quais são as dificuldades para ambos os lados nesses quesitos? Eu admiro muito a Basília, mas eu discordo em alguns pontinhos. Assim, acho que a Basília está sendo otimista, né? Maravilhosa. É para isso que a gente faz esse debate. Pode discordar. Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro fazer qualquer articulação com autoridades é um pouco difícil, porque não é dele, né? Por isso que eu falava até em relação ao Congresso, eu posso estar errada, mas em relação ao Congresso, se o presidente Jair Bolsonaro for eleito com esse Congresso, fica fácil para ele, né? Porque ele não vai ter grandes dificuldades, porque ele não precisa de articulação. Mas toda vez que o presidente Jair Bolsonaro precisou fazer alguma articulação com líderes ou com grandes personagens políticos, ele não conseguiu pela própria dificuldade dele, né? Então, eu acho isso muito difícil. Talvez com uma disputa tão acirrada e nesse vale tudo, pode ser que ele mude essa postura. É uma postura que eu ainda não vi, né? Por isso que eu disse que a Basília está sendo otimista. E eu espero que haja essa mudança, porque é isso que a gente espera de um presidente, né? Esse poder articulador. Agora, quanto ao ex-presidente Lula, eu acho difícil ele entrar no eleitorado evangélico, porque esse eleitorado, desde o início da campanha, ele já se consolidou com o presidente Jair Bolsonaro, né? Então, eu reitero o meu ponto. Eu acredito que a grande estratégia do ex-presidente Lula, ela precisa ser pegar esse eleitor moderado da direita, né? Os evangélicos já estão com o Bolsonaro e eles são um pouco mais para a extrema-direita, né? Então, tem que pegar aquele eleitorado mais moderado, do interior de São Paulo, das médias cidades, né? Eu acho que essa é uma estratégia um pouco mais viável. Olha, Deise, no fim das contas você e Basília convergiram, viu? Porque ela disse que o desafio de Bolsonaro é calçar as sandálias da humildade e procurar esses governantes locais, o que você também acabou dizendo que pode ser bem difícil nesse momento. Agora, Deise, a gente está vendo, então, nessa semana, né, todos os partidos que ficaram de fora do segundo turno se conversando para saber quem que vai apoiar quem. E hoje o PSDB também deve anunciar quem deve apoiar ou se vai liberar os diretórios estaduais para apoiarem quem decidirem achar melhor nesse segundo turno. É inimaginável a gente pensar que o PSDB poderia estar um dia articulando com o PT um provável apoio aqui em São Paulo, aí com uma troca ali no Rio Grande do Sul entre PT e PSDB. A gente olha e vê a que ponto o PSDB chegou, né, de um papel coadjuvante, que teve um candidato a vice e agora até tenta dialogar com o PT para saber se vai ter algum apoio em algum estado nesse segundo turno. Marcela, tu sabe que enquanto havia essa polarização entre PT e PSDB, olha que loucura. O PT, nas disputas presidenciais, em média, uma média histórica, ele detinha mais ou menos 84% das intenções de voto. O PSDB, 79%. Na eleição de 2018, quando o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, os dois partidos juntos, e aí eu reitero aquele ponto da fragmentação partidária, os dois partidos juntos obtiveram 34% dos votos.
né? Não é metade do que um deles conseguia anteriormente em disputas presidenciais, né? O PT agora tem retomado sua força, mas o PSDB implodiu, né? Então, existe toda essa negociação. Eu acredito que devam liberar as bancadas, mas se não liberar, não é aí que vai fazer a grande diferença nessa eleição presidencial, né? É muito estranho até a gente falar isso, porque o PSDB sempre foi o protagonista da política, mas agora elegeu, acho que 13 parlamentares no Congresso, virou um partido nanico e não tem mais a força que tinha anteriormente, com 79% de voto, né? Agora é um partido bem pequeno e inexpressivo, né? Precisa fazer todo um rearranjo interno para voltar a ter força na política brasileira. Obrigado, Deise, por conversar conosco mais uma vez. É sempre muito bom a gente entender um pouco mais dessas estratégias, do que pode haver ou não e como olhar de forma crítica para todos esses movimentos. Até a próxima, viu? Até a próxima, bom dia. Bom dia.